Nos montes de Sione, no interior da Índia, ali pelas 7 horas daquele dia tão quente, Pai Lobo despertava de seu longo sono, espreguiçava, se bocejava, estirava as pernas para espantar a loucura. Deitado ao seu lado, com o focinho entre os 4 filhotes, Mãe Loba tinha os olhos fixos na lua, que naquele momento aparecia na boca da caverna. Então o chacal Tabaquio Lampratos passou pela caverna para dizer que Xericã, o tigre manco, havia mudado para os montes de Sione para caçar, pois Xericã ficou manco de uma pata logo que nasceu. Por isso só se alimentava de gado, pois não conseguia fazer grandes caçadas. De repente, Pai Lobo e Mãe Loba ouviram os bufos de um tigre por entre a mata. Seus bufos iam mudando para uma espécie de rosnar. O rosnar do tigre aprendeu terminando a pinar em um urro. Mãe Loba. Eu ao pulo, o que terá acontecido? Pai Lobo correu para fora e logo parou para ouvir melhor os uivos de Xericã. Então Pai Lobo fala: O doido tigre queimou-se na fogueira dos lenhadores. Pai Lobo correu na mais alta. Algo ia se aproximando. E Pai Lobo presidiu ao se aproximar. Pai Lobo ficou de pulo armado para que desse e viesse. Aconteceu então uma coisa linda. Pai Lobo perdeu o seu pulo no meio do caminho quando viu o que era. Homem? Filhote de homem? Bem de frente dele havia surgido um menino nu, de pele morena, que estava começando a andar. O menino olhava para Pai Lobo a sorrir. Filhote de homem, jamais viu. Trago aqui. Então Pai Lobo pegou o menino e plantou no meio de sua ninhada. Mãe Loba, com ternura, elogiava, percebendo que já estava comendo a comida dos filhotes. Nisso, apareceu Xericã com ódio no olhar. Quero minha caça. O filhote de homem quebrou nessa toca. Sou eu quem falo, Xericã. Mãe Loba chegou-se dos filhotes, fixando os olhos flamejantes do tigre, e seus olhos vivos são 2 luzes verdes, falando para Xericã. Quem responde agora sou eu. Eu, Raksha. O filhote de homem é nosso, não será morto por ti. Viverá para correr pelos campos com o nosso bando e com ele caçar. Presta bem atenção, ó caçador de crianças. Um dia ele caçará a ti. Agora vai-te embora, ó tigre chamuscado. Vamos ver o que fez na alcateia. Pai Lobo olhou assombrado, mas também orgulhoso do dia que conquistara aquela companheira em luta feroz. Xericã, nada contente por perder sua caça, então falou: Vamos ver o que fez na alcateia por vocês terem aplicado e defendido o filhote de homem. Esse bichinho é meu, e no meu dedo será capturado. Ó cambada de rabo de parador. O filhote de homem teria que ser apresentado para a alcateia, para que os lobos decidissem a sua sorte. Mãe Loba estava decidida a ficar com o filhote de homem. Então, Mãe Loba deu o nome de Mogli a Rã. Pai Lobo estava apreensivo, pois assim que os filhotes desmamassem, os
pais teriam de levá-los ao conselho para que os outros lobos ficassem conhecendo-os. São Pedro. E uma maçã? Peguei uma maçã com isso. Lobinhos. Não. Fecha a cortina. Vai que pega isso na fogueira lá. Chegou então o dia em que os filhotes desmamaram. E em uma noite de assembleia, Pai Lobo dirigiu-se com Mãe Loba, Mogli e os filhotes para o ponto marcado. A roca do conselho, um pedregoso alto de montanha, onde 100 lobos poderiam juntar-se. Aquelá, o lobo solitário, que chefiava o bando graças à sua força e astúcia, já estava lá sentado em sua pedra, tendo à sua frente vários lobos de todos os pelos e tamanhos. Todos os filhotes foram apresentados para a alcateia, e de seu rochedo aquelá dizia: Vós conheceis a lei. Olhai bem, portanto, olhai bem. Por fim, chegou a vez de apresentar Mogli para a alcateia. Pai Lobo empurrou Mogli para o centro da roda, onde o filhote de homem se sentou sorridente a brincar com algumas pedrinhas que brilhavam à luz do luar. Enquanto aquela prosseguia no seu aviso, ressoou perto o rugido de Shere Khan. Esse filhote de homem é meu, entregue-me ele. Ouviu-se um coro de uivos profundos. E lá no meio falou um lobo que concordava com Shere Khan. Que tem a ver o povo livre com o filhote de homem? A lei da jungle manda que se houver dúvida de algum ser admitido na alcateia, esse seja defendido por 2 membros do bando que não sejam seus pais. E do seu rochedo aquelá dizia: Quem se apresenta para defender este filhote? Quem fala pelo filhote de homem? Não houve resposta. A Mãe Loba preparou-se para a luta da morte, caso tivesse que defender o seu pequenino Mogli. Mas a única voz sem ser de lobo que era permitida no conselho era a de Balu, sonolento urso pardo. Aos lobinhos a lei da jungle. O velho Balu podia andar por onde quisesse, pois só se alimentava de nozes, raízes e mel, além de que sabia pôr-se de pé sobre as patas traseiras. E aquela dizia: Quem fala pelo filhote de homem? Então Balu: Eu me declaro por ele. Não vejo mal nenhum que vive entre nós. Deixe viver na alcateia com os irmãos demais. Balu e Narcissus dedicando nossa vida. Desaquelado falou. E outra voz se levante. Balu já falou. Balu, mestre dos lobinhos. Quem fala pelo filhote de homem além de Balu? Então, uma sombra projetou-se no círculo formado pelos lobos. A sombra de Bagheera, a pantera negra, com vivos reflexos de luz na sua pelagem de seda. Todos a conheciam e ninguém atravessava o seu caminho. Bagheera era astuta como um chacal tabaquim, incansável como um elefante ferido e
que tinha, entretanto, uma voz doce como mel que escorre de um gado, e a pele mais macia do que veludo. Então Bagheera pôs-se a falar. Ó, que lá é demais mesmo do povo livre. Direito não tenho de falar nessa assembleia, mas a lei de Jangal diz que, se há dúvida quanto ao novo filhote, pode ou não deveria ser comprada por um certo preço. A lei, portanto, não declara quem pode ou quem não pode pagar por este preço. Estou certa? Sim. E os lobos gritaram, sim, sim. E Aquelá concordou. Sim, o filhote de homem pode ser comprado por um certo preço. É da lei. Bem, peço licença para falar. Fala! Matar um filhote de homem constitui pura vergonha. Em vista disso, junto-me a Balu e ofereço todo o gordo que acabo de caçar. E o filhote de homem não carrega. De acordo com a lei, aceitais minha proposta? Então um lobo lá no meio falou. Não vemos Maurício, que fica na alcateia. Onde está o corvo ali? Aceitamos a proposta. Por fim, todos se dirigiram para onde estava o touro gordo, ficando ali apenas Bagheera, Balu, pai lobo e mãe lobo. Shere Khan urrava de respeito por ter perdido a presa. E Aquelá falou para o pai lobo. Levai-o, pai lobo, e trata de educá-lo e seja útil para o povo livre. E então, foi assim que Mowgli entrou para a alcateia de Sioni, o povo de lobos que todos conhecem como povo livre. E os anos foram passando e Mowgli cresceu entre os lobinhos. Pai lobo ensinou-lhe a vida e o significado das coisas da jungla. Com Bagheera aprendeu a trepar em árvores e a caçar, e Balu lhe ensinara as leis da jungla. Com Aquelá aprendeu que quem respeita a lei preserva sua dignidade. Enfim, Mowgli aprendeu com seus amigos que o amavam muito os valores que fizeram dele um grande homem, sendo solidário, respeitando o próximo, agindo com sabedoria e inteligência e respeitando as regras. Bom, este é o começo da história de Mowgli, o menino lobo. E o resto ainda iremos contar, mas num outro dia. E agora? Vamos lá então pela musiquinha? Necessário, Somente o necessário, o extraordinário é demais. Necessário, somente necessário, o extraordinário é demais. Todo mundo! Necessário, somente o necessário, o extraordinário.